Boa noite para todos. Por que será que a tarefa da maternidade e da paternidade é uma tarefa tão difícil se os nossos filhos são fruto do nosso amor, são fruto daquilo que a gente tanto sonhou, e muitas vezes a tarefa de cuidar, de zelar, parece tão penosa, tão difícil, que acaba muitas vezes se convertendo num fardo para muitos de nós. A doutrina espírita, nesse sentido, traz algumas orientações bastante interessantes e que podem nos ajudar significativamente a entender determinados fenômenos que ocorrem na questão da relação entre pais e filhos. Segundo a doutrina espírita, os nossos filhos, eles decorrem de 3 situações diferentes, ou seja, o que leva os filhos a nascerem nos nossos lares seriam 3 situações, 3 condições espirituais que justificariam os espíritos a encarnarem como os nossos filhos. A primeira situação é a situação dos laços de afeto. O que seria isso? É a situação na qual um espírito que já nos é querido do passado, que já nos é um amor do ontem, que nós já vivemos com ele no passado, que foi alguém que fez parte da nossa história, alguém que nós já temos uma vida vivida com ele em outras existências. Esse é um amor do ontem. Alguém que nós amamos muito e que agora retorna na condição de filho. Retorna para conviver conosco como filho ou filha. Esse indivíduo, seja adotivo ou não, ele vem de um ontem carregado de amor, de afetividade. E quando nós estamos em contato com esses companheiros, nós sentimos um prazer enorme na companhia deles. Nós sentimos prazer de colocar no colo, de cuidar, de estar na presença. Sentimos a sua falta. Por quê? Porque é um espírito vinculado positivamente ao nosso passado. Nós temos vínculos positivos com eles. Isso não quer dizer que obrigatoriamente porque nós amamos alguém, ele é uma alma boa. Às vezes a gente ama um filho e o cara é da pá virada. E você não se cansa de cuidar, você junta o cara e o cara apronta de novo. E você vai, mas meu filho, vambora, e carrega, e junta, e o sujeito vai, mancando, rastejando, se arrastando, ou nem se arrasta, né? Mas nós temos um laço de afetividade, de tal maneira que mesmo ele sendo uma alma complicada, nós podemos amá-lo. Ou não, de repente ele é um espírito maravilhoso, aquele amigo, aquela entidade espiritual que reencarnou próximo de nós e que a gente diz assim, meu filho é meu anjo, meu filho é o amor da minha vida, eu nem sei como é que eu viveria se eu não tivesse a presença desse menino ou dessa menina que, nossa, é uma pessoa extraordinária. Então são laços de afeto que podem acontecer nas nossas existências. Porém, nem todos os laços espirituais que nós temos nas nossas famílias são laços afetivos positivos. É possível também que nós tenhamos tido no passado uma história mal resolvida com alguém, alguém a quem nós odiamos, alguém a quem nós prejudicamos, alguém que nos odeia, alguém que tem alguma história de rolo para trás, mágoas, feridas,
quando a gente olha a história da humanidade e vê quanta loucura a gente comete hoje, e quanta loucura a humanidade cometia no passado, e considerando que nós estávamos dentro dessa sociedade, é muito provável que a gente tenha feito besteira. Faz 100 anos que a escravidão acabou no Brasil. E foram 300 anos de escravidão. É pouco provável que a gente tenha escapado dessa. Então nós temos, provavelmente, algumas coisas mal resolvidas. Não só nesse aspecto, mas às vezes você tem um sócio, engana o sócio, rouba o sócio, não é? Marido e mulher, quanta confusão acontece, né? Que o casamento vai bem, depois dá uma desandada, aí um passa a odiar o outro, esquarteja, põe na mala, sei lá, né? Você tem tantas mudanças que vão acontecendo, mas nós podemos ter sim laços de... Não acontece? Não. Nós temos sim laços de afeto e podemos ter laços de desafeto. O laço de desafeto é o reverso do primeiro caso. São as situações nas quais espíritos com quem nós não temos um laço de afetividade e que renascem em casa. Então são aqueles filhos mais difíceis de serem levados. Que você se diz, olha, mas é uma dificuldade. Meu Deus, esse menino, não tenho paciência com esse menino. Não tenho paciência. E eu não sei o que eu faça, porque, olha, o menino para se alfabetizar foi uma loucura, porque era tanta irritação, porque o menino não sabia juntar as letras. E os outros também tiveram, mas com esse eu não tenho paciência mais com ele. O menino, bora, junta, e o menino, eu te falei, eu tinha uma amiga de trabalho, verdade, que ela terceirizou o processo de alfabetização em casa, porque ela disse, eu vou matar a minha filha. Ela é minha sexta filha, é a última, mas eu não tenho paciência. Então ela já me peguei pegando pelo cabelo e pam, batendo, porque ela não sabia ler. Quando ela se surpreendeu, não é espírita, tá? Aí, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, laços de desafeto acontecem, não só por conta disso, mas quando nós sentimos que a gente não tem aquela afetividade legítima, que há um certo ranço, nós temos algum problema na questão da relação com esses indivíduos. E esse laço de desafeto, a nossa dificuldade de nos relacionarmos com eles, pode se dar, a gente não gosta dele porque a gente quer fazer as coisas certas e o filho quer fazer as coisas erradas. E você dá conselho, o cara vai para o lado errado. Você dá conselho, o cara vai para o lado errado. Meu filho por aí não, o cara vai. Então isso pode acontecer. Mas existe caso, pasmem, que o desacerto é porque o pai é errado e o filho é certo. E o pai diz, você está querendo o quê? Você quer ser certinho? Você vai beber sim. E aí... Então existe... aí a família rejeita porque a pessoa às vezes é certa demais. Então existe a dificuldade de você ter laços de desafeto, porque tanto os afetos como os desafetos, nós conhecemos do ontem, de outras vidas. Sendo que com o primeiro tipo, nós temos um laço de afetividade, de afinidade. E com o segundo tipo, a gente tem um laço que não é de afinidade, é de falta de afinidade. Sabe lá Deus o que é que a gente trabalhou no ontem e o que a gente não plantou em termos de laços de amizade e falta de amizade no ontem, para hoje estarem dentro do nosso ambiente doméstico. Mas eu disse que eram 3. Se um é de afeto e o outro é de desafeto, o que é o terceiro? Qual o terceiro tipo de laço que pode ter nas nossas famílias? O terceiro tipo de laço, evidentemente, é a situação na qual, na relação do ontem, não era nem positivo e nem negativo. Nós estamos conhecendo o indivíduo agora. Nós estamos encontrando com esses espíritos nesse momento. Nem sempre os nossos filhos obrigatoriamente são almas conhecidas do passado. Isso é o mais comum, mas isso não é obrigatório. Porque senão, vejamos,
Se todos os filhos a gente conheceu do ontem, então no ontem todos foram do ontem. Que foram do ontem, começou quando? Então alguma hora tem que começar. Então existem situações nas quais alguns espíritos podem estar se vinculando a nós, não por um passado que nós temos, mas pela natureza das provas, ou seja, o indivíduo se aproxima das nossas famílias, porque naquela família existe a experiência que ele precisa para crescer espiritualmente. Quanto mais velhos são os espíritos, quanto mais experimentados eles são, menor é a chance de você ter um espírito pela natureza das provas. E quanto mais primitivos são os núcleos familiares, maior a possibilidade de que, pela natureza das provas, alguém se aproxime das nossas famílias. Em síntese, quanto mais encarnação se tem, mais rolo a gente cria, positivo ou negativo. Então a chance de encontrar gente do passado só pode aumentar. E a chance de conhecer gente nova para fazer parte da família só faz diminuir. Então, hoje, na condição atual da Terra, esses são os 3 tipos de relações familiares em relação aos filhos que nós podemos ter. Ou eles vêm de um ontem afetuoso, ou vêm de um ontem com falta de afeto, ou estamos conhecendo agora. São espíritos que estão se aproximando de nós na condição de filhos, na primeira vez nessa existência. Então, a gente vê isso e diz, sim, mas como é que eu faço diante disso para lidar com as situações que esse cenário cria para nós? A relação dos filhos que vem de laços de afeto são as mais fáceis de serem tratadas, porque como já são laços de afeto, o que se tem para fazer é só fortalecer esses laços. É costurar ainda mais para que essa afetividade, para que esse amor que já exista, cresça e se desdobre no tempo, aumentando ainda mais a intensidade da cumplicidade que existe entre pais e filhos. Esse é fácil. Os que são pela natureza das provas, eles não nos trazem ainda nem uma rejeição e nem uma afetividade. Quando eles agregam-se ao grupo familiar, a relação não é forte. E o tempo é que vai promover essa vinculação entre as almas. Vai fortalecer esses laços. É o tempo que vai fazer com que, depois de vários anos, haja se criado os laços de afeto ou de desafeto na mesma existência, com o curso dos dias, dos meses, do tempo em que se vai viver junto. Então, já que nós vamos construir uma afetividade a partir do agora, a melhor solução para aqueles que estão na natureza das provas é nós cultivarmos a afetividade com relação a eles, para ficar mais fácil a caminhada com esses companheiros que ainda não têm no nosso coração uma rejeição, não tem uma dificuldade para você trabalhar com eles. Então são os laços pela natureza das provas. A dificuldade maior acontece exatamente na questão dos laços de desafeto. Aqui é onde está a maior parte da inflamação dos processos das famílias. O Espiritismo diz que aqui há vários fenômenos que precisam ser observados por nós. Porque o sentimento de rejeição, ele não precisa ser verbalizado. Você não precisa dizer para um filho, eu não gosto de você, tenho raiva de você. Por quê? Porque movimentos que fazemos, olhares, entonação de voz, nos delatam muito mais do que qualquer palavra que se possa dizer. Por isso, a gente precisa cuidar. Porque a pessoa diz, não, mas eu sempre digo que eu amo meus filhos. Nunca deixei de dizer. Eu tenho 2 filhos, nossa, minha menina eu pego, abraço, beijo, oh, minha princesa, minha riqueza, minha coisa linda. Ó, meu filho, amo você também, tá? E oh, minha querida, eu digo para os 2, não deixo de dizer. Mas a maneira de lidar, a forma de tocar, ela pode mudar. E é nisso que a gente precisa cuidar. Não é cuidar simplesmente
por conta de que a gente tem que tratar todos os filhos iguais, porque até não dá para fazer isso. Que como são diferentes, há que ter tratamentos diferentes para ser igual. Como eles são diferentes, tem que ser diferente para ficar igual. Mas em todas essas desigualdades, o amor precisa ser a tônica do trabalho que tem que ser feito. É aí que reside a dificuldade. Porque nós também, que estamos na condição de pais, também temos as nossas fragilidades, porque nós não somos perfeitos. E nós somos resultado da educação que os nossos pais nos deram, que às vezes foi ainda mais complicado do que aquela que estamos querendo dar para os nossos filhos. Então é você querer tirar daquilo que não tem, é você querer saber dar afetividade quando você mesmo não soube nem receber. E esse tem que ser o nosso esforço, a capacidade de superar essa nossa limitação de afeto, que decorre da dificuldade que a gente tem por não haver recebido. Por conta disso, alguns fenômenos podem acontecer. Os Espíritos nos alertam com relação a isso. E um deles está expresso na obra Árdua Ascensão, que uma das grandes preocupações que a gente tem que ter é com o problema dos pais baterem nos filhos. Eu não estou dizendo para ninguém deixar de bater. Não é isso. Não disse isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não tenha ódio. Quem é pai entende muito bem o que eu estou dizendo. Você pega o menino e diz, agora você vai pagar pelo que você fez. E você quer matar o indivíduo. Você só quer largar quando ele já está desfalecendo. Nessa hora, o que pode estar acontecendo? Se você tem um laço de desafeto com o filho, pode acontecer de na hora de você querer castigar a criança, os sentimentos do ontem atravessam e alcançam o agora. E como ele é pequeno, ele é desprotegido. A sua função é protegê-lo. A sua função é você que tem que proteger. É você que tem que cuidar. Imagina o conflito que não deve ser na cabeça da criança, ela ser espancada por aquele a quem ela deve confiar-se a ser cuidada. E esse fenômeno que eu estou me referindo, ele pode ter raízes nas relações espirituais do ontem. Então eu bato, não é porque o meu filho fez uma coisa errada. Eu bato porque eu sinto naquilo, de repente, a oportunidade para descarregar uma determinada raiva que eu tenho, um castigo muito forte. Ah, você comeu o doce antes da hora? Foi? Pois então agora nunca mais nessa casa, nunca mais você vai comer doce. Até você ir embora, nunca. Ai, meu Deus, porque não comeu o doce uma vez. O castigo é desproporcional. O castigo é desproporcional ao tamanho do delito. Se o menino errou e precisa de uma correção, dê. Mas pese para que haja uma percepção do tamanho da falta com o tamanho da pena. Senão a gente acaba descarregando as coisas em cima deles. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, meu filho tinha 4 anos de idade, aí eu cheguei em casa do trabalho, e aí tinha um rastro de sabão em pó, da porta até a minha cama, em cima da cama, ele derramou o resto da caixa todinha. E eu cheguei, era um dia que eu tinha que fazer palestra no centro. Aí eu cheguei, quando eu vi aquilo, aí eu disse, vem cá, tu não vai apanhar agora porque eu tenho uma palestra. Eu estou com pressa. Mas na volta nós vamos acertar essa história. Aí eu fui da palestra, voltei para casa, eu cheguei em casa, cadê o cara? Tá dormindo. Mas amanhã a gente vai acertar. Deixa amanhã, ele vai acordar. Aí quando ele acordou de manhã, que ele acordou e disse, vem cá. Aí a raiva tinha passado. Então aí é importante a gente ver que às vezes você bate não é pelo aquilo que ele fez, mas é pela raiva miserável. Sujou a casa todinha, estragou uma caixa de sabão, sujou a cama, o trabalho vai dar para limpar a casa. Então você acaba
batendo no cara, não por aquilo que ele especificamente fez, mas porque naquele momento você dá uma surtada básica e você quer se vingar do sujeito por aquilo que ele realizou. Aí o tempo passou, eles cresceram, aí esse meu filho já devia estar com uns 15 anos mais ou menos, aí, e o do meio já estava com uns 9 anos. Aí eu cheguei em casa na hora do almoço, a empregada lavando louça disse assim, olhe a geladeira. Aí eu olhei, quando eu olhei na geladeira, estava escrito na geladeira, Felipe. Aí eu passei o dedo assim e disse, com o que ele fez isso aqui? Aí disse, com uma faca. Eu digo, não acredito. Aí eu, Felipe. Aí lá vem o de 9 e o de 15 logo atrás, o mais velho. Aí disse, quem fez isso aqui? Fui eu. Foi você. Muito bem. Por que isso aconteceu? Aí ele foi explicar. Ele foi abrir a geladeira e o mais velho disse para não abrir a geladeira. E começaram a brigar, abre, não abre. Aí eu vou abrir, não vai abrir, a geladeira não é tua, a geladeira é minha. É tua? Cadê teu nome? Então... Ele escreveu na porta da geladeira. Aí eu disse, está explicado. Meu filho, ele tem 9 anos, meu filho, você parece criança. Como que você escreve na porta da geladeira? E a empregada parou e ficou olhando. Faça mais isso. Pelo amor de Deus, se estraga a geladeira. Faça mais. Não me faça mais. Aí eu fui embora. Aí o mais velho disse, se fosse comigo, eu tinha apanhado. Você tinha apanhado. Mas aí... Compromisso. Se fosse comigo, eu tinha apanhado. Eu digo, mas agora eu já não tenho mais a mesma ideia que eu tinha antes. E aí depois, todo mundo saiu, peguei uma máquina fotográfica, bati, eu tenho a foto dessa porta da geladeira com o nome dele escrito. Aí hoje, esse Felipe está com 18 hoje. E ele diz assim para mim, ô pai, eu queria tanto ter levado uma surra quando eu arranhei a geladeira. Porque se eu tivesse me batido, eu não ficava ouvindo de todo mundo, foi você que arranhou a geladeira? Porque onde eu vou, todo mundo pergunta se eu sou o que arranhou a geladeira. O castigo. E onde ele vai, todo mundo, da geladeira? Sou eu, da geladeira. Às vezes, a gente trabalhar assim, a gente perde a noção do que tem que ser feito. E o que acontece muitas vezes com os pais? Os pais, pela dificuldade que têm de trabalhar em função das suas próprias limitações, começam a carregar uma culpa enorme quando os seus filhos não enveredam pelo caminho que eles gostariam de construir. Aquela cena da propaganda de margarina, manja? Todo mundo na mesa sentado rindo, passando margarina, até adolescente está rindo, todo mundo alegre e tal. Aquela cena é só na propaganda de margarina. Só na propaganda de margarina. Aí você quer ter aquilo, os meninos, todo mundo, imagine você chegar em casa às 6 horas da tarde, os filhos vêm correndo, mamãe, já tomei banho, já fiz a tarefa, e já esquentamos o jantar para a senhora chegar, está tudo pronto, já lavamos a louça toda. Não vai. Até pode ter, mas é raro. O mais comum é não ter isso. E às vezes a gente cria uma expectativa e sofre, porque nós criamos um sonho que na verdade acaba não acontecendo. Então, nós precisamos trabalhar a nossa intimidade para que a gente não carregue a culpa pelo fato de que eles não entraram pelo caminho que a gente deveria fazê-los entrar. Existe muita gente que acha que a missão do pai é fazer o filho entrar pelo caminho correto e que se os filhos não entram, a culpa é deles. Meu Deus, eu vou responder isso. Depois da morte, vão dizer, mas o que você fez com seu filho? Como é que pode? E você vai ser cobrado. E a bem da verdade, as coisas não são bem assim. Olha, nós temos uma alma todinha, só nossa, inteirinha da gente. E o nosso filho tem uma alma inteirinha só dele. E cada um responde pelas suas próprias faltas. Os filhos respondem pelas responsabilidades que são deles.
e nós respondemos pelas responsabilidades que são nossas. Quando nós falhamos na responsabilidade de pai, nós assumimos culpa. Mas quando a gente não exerce culpa nesse processo, nós não podemos carregar a responsabilidade daquilo que é erro do outro. E aonde é que a gente erra? A gente erra quando nós desistimos do outro. Quando você diz assim, meu filho, você não tem mais jeito, eu desisto de você. Aí nós falhamos. Aí nós entramos numa falta. Por quê? Porque nesse momento, a tarefa de pai foi abandonada. Nós deixamos de cumprir com aquilo que era nosso. Ou quando você vira para um filho e diz assim, você é a cruz que eu carrego. Eu lamento do dia que você nasceu. Outro dia até eu contei uma história. Vou contar de novo, Pedro. Eu estava com outro filho meu, o mais novo. O mais novo, ele é todo lógico. O raciocínio dele é todo quadradinho. Eu estava com ele num ônibus. A gente estava andando de ônibus, ele devia ter uns 6 anos mais ou menos. E no ônibus tinha uma senhora na nossa frente com uma criança de uns 3, 4 anos. O meninozinho era de encomenda. Ele botava a cabeça para fora e gritava, ela puxava o menino para dentro, aí o menino se levantava, mexia na marcha do motorista, menino! E jogava, um desespero aquilo. Aí ela, cada vez que ela pegava o garoto, ela gritava com ele diferente. Pegava o garoto assim e jogava, eu me arrependo do dia que você nasceu, e pá! Jogava o menino para cá. E o menino botava a cabeça para fora, ela puxava ele pelo cabelo, põe a cabeça para dentro! Que coisa! Aí uma hora o menino aprontou uma lá, e o meu filho só observando aquela cena, daquela mulher puxando o garoto, jogando para um lado para o outro. De repente ela pegou o garoto assim, quando ele levantou e foi no motorista, ela catou o garoto e jogou de lá no rumo da cadeira, ele saiu se quebrando para cima do banco. E ela gritou assim para ele, diabo, parece um demônio! Aí o meu filho se virou para mim e disse, ai, o que eu vou dizer para esse cara agora? Porque eu vi que ele ia me perguntar alguma coisa. Ele se virou, me olhou e disse, pai, eu digo, pai, mas o diabo não é o demônio? A preocupação dele. Então, a gente às vezes erra, não é pelo que a gente deixou de fazer, às vezes a gente erra porque faz de maneira equivocada, trata de maneira rústica. A gente abandona emocionalmente os nossos filhos. Eu não quero nem saber. Mas se você não abandona, qual é a responsabilidade espiritual que pode ser imputada a quem tudo fez e ao outro não correspondeu? A nossa responsabilidade é não desistir. Quando chegarmos ao mundo espiritual, ninguém vai dizer assim, vamos ver aí qual foi, seu filho formou em, ok, medicina, o seu, beleza, tem 2 cursos superior, pós-graduação, está ótimo. O seu foi pedreiro, então você está reprovado. Porque ele não. Nós não somos responsáveis obrigatoriamente para que todos os nossos filhos sejam bem-sucedidos financeiramente, porque o papel dos pais é formar os filhos como homens de bem. É claro que se forem educados e tiverem estudo, melhor. Mas se não tiverem, isso não significa que houve uma falha na missão. A falha na missão não será medida nem se os filhos falharem. A falha acontecerá se os pais falharem. E eu não estou dizendo isso porque eu acho isso. No Livro dos Espíritos, há uma questão aqui. A questão 583. Eu vou ler para vocês. Pergunta Kardec aos Espíritos. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que estes lhe dispensaram? Os pais são culpados se os filhos enveredam pelo caminho do mal, apesar dos pais terem feito todo o esforço para que eles enveredassem pelo bem? São culpados os pais? Resposta: não. Porém, quanto piores forem as propensões dos filhos, tanto mais pesada é a tarefa. E tanto maior mérito dos pais se conseguirem livrá-lo do mau caminho. O que nós não podemos fazer é desistir. A desistência do processo de educação
é que é a nossa falência. Nós temos que dizer assim: a minha responsabilidade é indicar o caminho, é apontar o que tem que ser feito. E a nossa consciência há de nos cobrar se fizemos tudo aquilo que a gente poderia ter feito, se amamos na intensidade que poderíamos amar, se entregamos a eles tudo aquilo que poderíamos ter entregue em termos de amor, de educação, de tudo. Se nós fizemos todo o esforço que se poderia fazer para que o indivíduo efetivamente alcançasse o seu papel dentro da sociedade. Se fizemos isso e ele não correspondeu, ele responde por ele. Porque da parte dos pais, tudo foi feito. Os pais responderão quando negligenciarem a tarefa de educar. Quando os pais abandonarem os seus filhos sem conduzi-los ao final daquilo que teria que ser feito. E há uma outra questão aqui que eu vou ler, que é a seguinte, a 584, se eu achar, aqui. 583A. Se um filho se torna um homem de bem, apesar da negligência e dos maus exemplos de seus pais, os pais tiram daí algum proveito? Sim ou não? Não. Não. Você disse sim. Eu entendi outra coisa. Os pais tiram aí algum proveito? A resposta pode ser não e a resposta pode ser sim. Não no sentido de dizer assim, olha aí, dei mau exemplo e está muito bem, tal. Aí não. Mas eles podem tirar algum proveito porque o filho pode ser um exemplo para os pais, né? Eles tiram algum proveito de aprender com os filhos. Nesse sentido, sim. Então a resposta do Livro dos Espíritos é: Deus é justo. Então nesse sentido não, no seu sentido sim. Se os pais acabam tirando um proveito, porque em vez dos pais educarem os filhos é que acabam educando os pais, e eles tiram um proveito da lição que os filhos lhe dão. Então é possível que eles tirem alguma lição. Mas eles tiraram algum mérito pessoal, porque os filhos enveredaram pelo bom caminho, quando eles deram mau conselho, jamais. Jamais. Então a nossa responsabilidade é essa. O duro é a gente com uma criança, um adolescente, um filho adulto difícil, que vem por laços de desafeto, você ter forças para trabalhar com ele, lutando para não se aborrecer e não perder o juízo com as repetidas faltas que esse indivíduo faz. Nesse particular, o que nos aconselha a doutrina espírita? Que quando a gente tenha relações familiares difíceis, um bom caminho é nós trabalharmos um sentimento que significa ressignificação. O que é ressignificação? É ressignificar alguma coisa. É dar um significado diferente para aquilo que se tem. Porque muitas vezes a gente olha um filho problemático, um filho difícil, e diz assim, oh meu Deus, isso é uma cruz. Que pecado que eu cometi. Meu Deus do céu, por que não vai embora? Por que não aparece um rapaz para arrastar essa menina e levar de vez? Porque já chega dela pular a janela da minha casa. Não aguento mais isso. Meu Deus, por que não aparece uma menina para levar esse cara de vez? Minha filha leve, olha, ele é ótimo, come pouco, né? Eu ainda dou um apoio para ir embora. Eu queria, porque a minha vida só vai começar quando eles forem embora, que aí eu vou ter paz. Se a gente pensar assim, nós estamos nos amargando. O que propõe o Espiritismo? Que nós façamos um trabalho de ressignificação. O que é ressignificação? É olhar o outro sem esquecer o desdobramento espiritual que se esconde. Porque nós temos uma tendência, quando o negócio começa a pegar, a cortar o lado espiritual e só ver o lado físico. E dizer assim, não, eu sei que reencarnação existe, mas esse aqui não tem jeito mesmo não. Esse aqui é diferente. Quer dizer, a reencarnação serve para aplicar em todo mundo. No meu caso, não serve. Para o meu menino, não serve. Para a minha menina, não serve. Então, propõe o Espiritismo fazer um trabalho de ressignificação. O que seria isso?
olhar para o outro, não com a visão de que o outro é a cruz que eu carrego, mas olhar para o outro e dizer assim, você é a chance que eu tenho de crescer espiritualmente. Se eu conseguir com você, e aí eu estou falando aqui que a gente pode levar isso para filho, marido, cunhado, né? Sogra eu nem digo, vamos fazer um esforço, né? Então, a ressignificação é você olhar para o outro e dizer assim, você é a minha chance de crescer. Então você retira aquele peso assim, gente, acabou a minha vida. Não, não acabou. Aquela é a experiência desta existência para provar que somos capazes de sermos maiores do que as nossas dores. É você olhar para um filho, para uma filha, para um marido, para uma sogra, para um cunhado, para um sobrinho, para um encostado, para um agregado, sei lá quem, que está na sua casa, e você dizer, você é a minha chance, porque faz mal para nós, sou eu que no fim vou me amargar, porque se eu surtar por conta daquilo, começo a assistir muita novela das 9 e vejo a Carminha, vejo a Nina, digo, vou me inspirar nessas duas, quem vai sofrer somos nós, quem vai sofrer somos nós, não são bons conselhos esses, mas o que propõe a doutrina espírita é que a gente olhe para esses indivíduos e diga para eles, ou pense conosco, o quanto eles são importantes para que nós nos coloquemos de pé. Porque se eles estão na nossa família, a gente tem condição de trabalhar com eles. Não vou dizer que vai arrumar. De repente você não arruma. Mas você se resolve. O que não pode é você sair amargurado. Porque a pessoa lhe perturba, aí você se amarga por conta daquilo que o outro lhe perturba. Então essas são as questões que a gente precisa trabalhar dentro das nossas vidas. A proposta da doutrina espírita é essa. Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha meu filho, você não merece a família que você tem. Você não merece a mãe que você tem. Você não merece o pai que você tem. Ai, não merece. Ótimo, ele não merece. Agora eu pergunto, e quem está dizendo merece o quê? Porque se a gente não merece aquele filho, merece o quê? Então, a lógica da doutrina espírita, ela difere um pouco da lógica do mundo, porque a lógica do mundo é assim, você não tem o que você quer, então vá atrás do que você quer. Sua mulher não presta, vá atrás de uma outra melhor. Largue essa, pegue 2, 3, né? Vá procurar. O marido também não presta, vá atrás de 2, né? Vá. A doutrina espírita não pensa assim. Ah, ele não serve? Não, então mereça. Então mereça. Porque se a gente faz um movimento de rejeição, nós acabamos ficando na mesma condição que a gente estava. O nosso movimento tem que ser o de merecer, porque se Deus é amoroso, Ele não vai nos dar aquilo que a gente não merece. Então é preciso merecer para ter. A gente precisa primeiro fazer por onde merecer para ganhar o que se quer. Daí, quando a gente tem uma família complicada, um filho problemático, tem que se pensar, o que é que eu quero merecer? O que ele vai merecer é problema dele. O que é que eu quero merecer? Eu quero merecer filhos melhores? Então eu preciso fazer algo para que eu possa merecer uma família mais harmônica. E isso passa por vários fatores, que é cuidar dos laços de afeto, sim, cuidar dos que estão lá pela condição de prova e cuidar daqueles em condição de desafeto. O que é que se propõe para os que estão de laço de afeto? Amor. O que se propõe para os que estão em condição de prova? Amor. E o que se propõe para o laço de desafeto? Amor também. Amor para todos eles. Então não adianta ninguém ficar em casa medindo. Acho que aquele ali é desafeto, hein? Aquele ali eu acho que é afeto. Não vai resolver. Se o remédio é o mesmo para todas as doenças, não adianta ficar escavucando para saber, porque não vai resolver. A solução é amor, amor e amor. Uma vez perguntaram ao Buda, ai Buda, por que a gente não nasceu sabendo do passado? Seria tão bom. Aí ele disse, se fosse para saber, teria nascido sabendo. Então, se soubesse, complicava mais. Então, é melhor ficar com esse semi-esquecimento que a gente já tem raiva sem saber porquê. Se soubesse o porquê, ficava pior ainda. Então, a gente tem que dar amor a todas as dimensões
para que a gente não se complique mais, tanto dentro de casa como fora de casa. Não criar mais inimigos, mais ódios, mais pessoas que nos odeiem, para que amanhã eles não apareçam na condição de laço de desafeto. De novo, outro grupo dentro de casa para a gente tratar. Então é amor do lado de fora, amor do lado de dentro, ressignificando o sentido e percebendo que a nossa missão é fazer a nossa parte. Os nossos filhos farão as deles, e se nós abandonarmos no meio da tarefa, aí sim teremos parcela de culpa. Mas não precisamos carregar nas costas as responsabilidades que são dos outros, quando tudo fazemos para que eles enveredem pelo bom caminho.